Graça e paz, meus queridos, bom dia! Como é que você está nesse sábado 3 de outubro? Gente, como o tempo passa rápido, nós já estamos no mês de outubro, dia 3 de outubro, não tem noção. Como brinca aqui em casa, daqui 3 dias é aniversário da minha filhotinha, vai fazer 11 anos, eu tô com uma filha de 11 anos já. Bom dia para todos vocês, amo cada um de vocês, amo estar aqui com vocês e desejo que o seu sábado seja abençoado, seu final de semana abençoado, todo o seu dia seja abençoado por Deus. E hoje pela manhã eu quero orar, agradecendo a Deus por essa manhã, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, eu te louvo, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, eu te agradeço pelo privilégio de podermos pregar a Tua Palavra, de podermos falar sobre a Tua Palavra. Senhor, eu oro por cada um aqui, eu te agradeço pela disposição de cada um estar aqui, buscando a Tua Palavra, que nesta manhã a Tua Palavra encontre um campo fértil para que ela alcance o nosso coração e ela dê muitos frutos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Vamos adorar o Senhor com um cântico agora, em nome de Jesus. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração. Ilumina nossos caminhos, Jesus. Grita da sombra. Meio à Espírito de Deus. tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram força e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Da fraqueza do meu ser, ai meu Deus, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Nós vamos onde quer que o Senhor queira que a gente possa ir, se o nosso campo, o nosso terreno, ele for fértil. Aí nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos estar dispostos a fazer o que Ele quer de nós. O Senhor tem um propósito muito bem definido para mim e para você, mas isso vai depender de como é o campo do meu coração, porque a semente está sendo jogada, a semente está sendo plantada em nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã com você. Eu quero ler com os irmãos aqui sobre a parábola do semeador. Ela é encontrada nos evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 8, Marcos 4, de 1 a 9 e Lucas 8, de 4 a 8, E aí eu vou pegar o registro de Lucas aqui e pegamos desse ponto de partida desses três evangelhos, vamos usar
o livro de Lucas. Olha o que diz o texto em Lucas 8, de 4 a 8. Alguém me ajuda aí, por favor? Anota aí embaixo aí para os irmãos estarem acompanhando e anotando. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu junto do caminho e foi pisada pelas aves, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola aqui que nós falamos, né, da parábola do semeador, ela está falando sobre a escuta da palavra de Deus. E aqui ele fala para a gente alguns solos, que dependendo de como esse solo estiver, ou seja, como essa pessoa escutar, qual é a atenção que ela vai dar, né, para a palavra de Deus, eles estivessem, Jesus queria dizer o seguinte: olha, eu quero saber se vocês estão conscientes das escolhas que vocês têm que fazer, porque vocês vão estar com a palavra de Deus diante de vocês. Agora, quando ela estiver diante de vocês, como ela sempre está, qual é a escolha que eu e você nós vamos fazer? Então vamos lá. Primeira, o texto diz, né, no versículo 5, ele fala que ela caiu à beira do caminho. Vou ler novamente para a gente ter uma interpretação bem legal. Um semeador saiu a semear a sua semente, quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada pelas aves dos céus, e as aves dos céus a comeram. Então, o primeiro tipo de semente é aquela que cai à beira do caminho. É aquela que simplesmente o semeador foi e ela caiu na beira do caminho, vieram as aves dos céus e a levaram, né? E aí, quando a gente vai para Lucas 8, de 11 a 12... Jesus ele já explica essa parábola, ele já explica o que é essa semente que caiu aí à beira do caminho. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, as aves dos céus, né, vem que comem, vem o diabo e tira-lhes do coração a parábola, para que não se salvem crendo. Então, olha só, a palavra que ela é pregada para essas pessoas. E as pessoas elas ouvem. O que acontece é que o diabo vem e tira depois a palavra do coração dessas pessoas. Por quê? O que Jesus está falando aqui? Que nesse caso, esta palavra, ela não dá os resultados em todos os lugares, ou seja, é a mesma palavra de Deus, mas ela não dá o mesmo resultado no coração dos cristãos. Isso é tão simples da gente entender, porque a gente percebe isso na igreja, no decorrer da nossa vida. A palavra de Deus ela é pregada para tantas pessoas no domingo. Hoje nós temos tido pregação da palavra de Deus nas lives com os apóstolos pela manhã, nas upgrades na quarta-feira à noite, nas lives, tantos ensinos que a gente tem tido. A palavra ela é pregada, mas aonde ela cai vai depender, porque a fecundidade dela depende do terreno, ou seja, o quanto ela vai aprofundar depende do terreno. Uns a gente percebe claramente, sim, muitas pessoas que dão fruto, e tem outras que não, né? E um dos possíveis caminhos aqui que a palavra de Deus diz, é aquela que cai à beira do caminho. São as pessoas que, apesar de ouvirem a palavra de Deus, elas não conseguem entender. Se elas ouvem, elas não entendem, elas não praticam. Elas simplesmente não têm a prática da palavra de Deus, né? De dentro para fora, né? Não é, portanto, uma compreensão só mental, é muito mais além disso, né? É uma aceitação de coração. E muitas pessoas, elas não têm essa aceitação, elas acham a palavra de Deus muito bonita, elas acham ela linda, quanto ensino bonito, né? Por isso que o resultado que a semente da palavra vai trazer depende do solo, do coração que ouve a palavra. Se é um coração que apenas ouve, mas ele não está entendendo, o que vai acontecer com o resultado dessa palavra? Ela vai ser diferente. E aí, quando o coração, eu até escrevi aqui, quando o coração está calejado e a semente da palavra cair, será o mesmo que cair à beira do caminho. Ele não vai florescer, nem naturalmente fornecer qualquer fruto, e a semente ela estará perdida. Aí vem o diabo e rouba essa pessoa. São pessoas que estão fracas na fé, né? Isso daí é a semente que cai no caminho, na beira do caminho. Agora, a segunda semente, a palavra de Deus diz que ela caiu num terreno pedregoso. Olha o que diz aqui: e outra parte da semente, né, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas vindo o sol, queimou-se e secou. Por quê? Porque ela não tinha raiz. Aí quando a gente vai
vamos pegar um pouquinho, ao invés de a gente usar Lucas, nós vamos usar um pouco de Marcos para ver como Jesus ele explica a parábola lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 16 a 17. Eu estou usando os evangelhos para a gente poder falar um pouquinho da parábola do semeador. E aí Jesus explica, da mesma forma, os que recebem a palavra, recebem a semente sobre os pedregais, os quais ouvindo a palavra, são aqueles que ouvem a palavra, né? Logo com prazer a recebem. Que palavra linda! Essa palavra é isso que eu quero para a minha vida, né? Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos e aguentam apenas por um tempo. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, essas pessoas logo se escandalizam. O terreno pedregoso é composto de pessoas que ouvem a palavra, recebem ela com alegria. Querida, a gente está falando aqui às vezes de cristãos, pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. No entanto, a palavra diz que por causa das pedras, né, não dura muito tempo, porque as perseguições, as aflições, quando surgem, essas pessoas caem. Por que caem? Porque não tem profundidade. Lembra que eu falei no começo? A semente ela é boa, o grande problema é o solo. E aqui nesse caso, o solo é um solo muito superficial, está no meio das pedras. Como é óbvio, o problema é que finalmente as levam à queda é que elas são muito fracas, esse tipo de cristão aqui, na perseguição e na aflição. Assim, quando o diabo traz essas coisas contra eles, elas imediatamente caem. Sua queda, ela não é causada porque a aflição é pesada, queridos. Não é um tipo de pessoa que está passando porque a aflição é pesada, porque a palavra de Deus diz que Ele não deixa que a gente passe por tentação e problema maior do que a gente possa suportar, mas porque elas não estão dispostas a mostrar resistência ao diabo. Então não é porque a aflição é forte, mas porque ela simplesmente não mostra nenhuma resistência. O diabo vem, a tentação vem e elas caem imediatamente. Por quê? Porque não tem raiz, não são profundas. Isso aqui são aquelas pessoas, queridos, que apesar de ir à igreja, apesar de gostarem da palavra de Deus, gostam da Bíblia, acham tudo muito bonito, mas na verdade não se aprofundam. Eu acho que hoje nós temos vivido essa geração desse tipo de cristão aqui, cristãos que infelizmente são superficiais, não se apegam à palavra de Deus, se apegam a mitos, a mentiras, a coisas que na verdade acham que vai ser legal para aquilo, mas não tem profundidade, não tem raiz, não está na palavra de Deus. E aí quando as pessoas passam por dificuldade, por perdas, por frustrações, por decepções, irmãos, nós vamos passar por isso. O Senhor não prometeu que a gente ficaria sem passar, Ele prometeu que estaria com a gente, mas nesse caso essas pessoas não percebem isso. A Bíblia diz em Tiago 4,7, sujeitáveis pois a Deus, resistir ao diabo, e como resultado, né, da nossa resistência, a Bíblia diz que Ele fugirá de nós. Quer que o diabo fuja de você? Mostre resistência. A Bíblia diz aqui, resistir ao diabo. Mas para resistir, a gente tem que estar com as raízes profundas em Deus. A terceira categoria aqui de cristão, né, temos considerado que as duas primeiras categorias são pessoas que ouvem a palavra. Agora nós vamos avançar para a terceira categoria de pessoas. Diz lá em Marcos 4,7, já estou usando Marcos novamente, não mais Lucas. Diz assim: e algumas sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deram fruto. Aí quando nós vamos para a explicação da parábola que o próprio Senhor Jesus dá em Marcos 4,18, ele fala o seguinte: e outros são os que recebem a semente. Olha, receberam a palavra, mais uma vez nós estamos dizendo aqui, receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O problema aqui dessa categoria de cristãos, queridos, é que a palavra, ela é mantida no coração da pessoa. Ele ouve a palavra de Deus, ela é mantida no coração. A Bíblia diz que ouve, mas junto com ela, ele mantém outras coisas, ele divide. É como se ele divide aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensina, com outras coisas, com os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, as ambições de outras coisas. Essas coisas, enfim, agem como espinhos para o crescimento da palavra e vai sufocar, e a palavra vai se tornar infrutífera. Por quê? Porque a palavra cresce no coração dessa pessoa, mas ao mesmo tempo o amor ao mundo, os prazeres dessa vida
e é tudo prazer, cresce e acaba crescendo mais do que a palavra de Deus. E consequentemente, queridos, quando cresce mais do que a palavra de Deus, sufoca. É quando a gente vê, infelizmente, cristãos que estavam indo tão bem e que, na verdade, por algum momento, eles optaram por fazer algo que o mundo, provavelmente, para eles agrada mais do que a palavra de Deus. Veja bem, queridos, a palavra de Deus pode ser que ela nunca agrade a sua vontade, porque talvez a sua vontade ela está fora daquilo que Deus quer. Mas a semente da palavra de Deus, ela precisa entrar em um coração, e o seu coração, ele não pode estar cheio de pedra, por isso ela fica superficial. Não pode estar ligando para as riquezas desse mundo, ou para as coisas, para as tentações, porque são os espinhos. E toma cuidado, porque as aves dos céus, o diabo vem e rouba, porque talvez você não recebeu ela direito dentro de você. Mas a Bíblia diz que a última caiu em boa terra. Olha o que diz agora Mateus. Vamos para o livro de Mateus 3:8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, a outro 60 e a outro 30. E aí quando Jesus ele explica em Mateus 13:23, ele fala assim: mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende, dá fruto e produz, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Mas, aí Lucas também, na versão ele fala assim: mas as que caíram em boa terra são aquelas que caíram em um coração honesto e bom, que tendo ouvido a palavra, a mantém e dão fruto com perseverança. Querido, aqui é o seguinte, esse grupo de pessoas, igual aos outros três, eles também ouviram, esse aqui também ouviu, mas com uma diferença: ele manteve a palavra no seu coração. E aí, queridos, o grande desafio nosso hoje é entender por que tem muitos cristãos nos dias de hoje que ouvem a palavra de Deus. Nós temos acesso a tantas porções da palavra de Deus, a tantas pregações pela igreja, da nossa igreja, pregações na internet, livros, vídeos. E por que existem cristãos que ainda insistem em repartir a sua vida com o mundo? Porque não está praticando. Aqui ele diz aqui, olha, que cair em um coração honesto e bom, que tendo ouvido a palavra de Deus, a mantém, retém. Então não adianta só ouvir é o primeiro grupo que ouve, aí o diabo vem e rouba, porque não pratica. Então eu quero desafiar você: deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, deixa a semente da palavra de Deus florescer. Dessa vez a semente não caiu à beira do caminho, ou um terreno pedregoso, ou entre os espinhos, mas em uma boa terra e nos corações de pessoas que ouvem a palavra e compreendem. A palavra de Deus ela pode ser falada para vários tipos de pessoas, como por exemplo aqui, vocês que estão me ouvindo, temos várias pessoas nos ouvindo nesta manhã. No entanto, os resultados serão diferentes, como diferente a qualidade do coração que ouve. A palavra, a semente, ela é a mesma em todos os lugares, mas o coração que ouve, esse é diferente. Só que esse coração é o terreno. Se ele não for um terreno fértil, um terreno aberto, não tem jeito. A palavra de Deus não vai florescer e não vai trazer a mudança pela qual ela foi destinada na minha vida e na sua vida. Eu quero concluir, então, que alguns vão rejeitar a palavra de Deus. Outros irão aceitá-la, mas até a aflição chegar. Outros vão recebê-la, mas eventualmente vão colocá-la em última posição, colocando outras coisas, cuidados, riquezas, desejos sobre ela. Mas a quarta semente, outros vão mantê-la em um coração bom e honesto e vão dar muito fruto. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus está dizendo, por exemplo, em Lucas 8:18, acautelai-vos, cuidado, como você ouve a palavra de Deus. Não adianta ouvir apenas, é como eu estou ouvindo. Hoje pela manhã você está ouvindo essa palavra de Deus acreditando que Deus tem algo para você? Ou você está ouvindo a palavra de Deus e lembrando que tem uma pessoa que precisava muito ouvir essa palavra? É como. Hoje Deus permitiu que você estivesse aqui nessa manhã de sábado comigo, para que você ouvisse a palavra de Deus. Aquele que você acredita que deveria ter ouvido e não ouviu, ele perdeu, mas você ganhou. Então como você ouve? É assim que você vai adubar essa palavra para que ela possa florescer dentro de você. Não é só quem se ouve a palavra, mas também como. Muitos podem ouvir a palavra, mas apenas aqueles que ouvem e a mantêm um coração bom, honesto, será
frutífero. Eu quero convidar você nesta manhã de sábado a ter um coração frutífero em Deus, para que o Senhor frutifique em sua vida. Deus, Ele quer fazer algo grandioso na sua vida, mas entenda, o qualquer grandioso que Deus fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida pelo simples fato de que você escolheu deixar. Deus, Ele é tão assim, educado, que Ele joga a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela diz que ela é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão de alma e medula, e ela vai até a divisão da pessoa, ou seja, ela vai até lá embaixo mesmo. Agora, se a palavra de Deus, por mais que ela seja eficaz dessa forma, não encontrar um terreno que seja tão disponível a pagar um preço, a regar e fazer ela cumprir a palavra no coração dele, ela não vai florescer. Vou cantar essa música novamente com você. A tua luz, ela acendeu o meu coração. A palavra de Deus nessa manhã, ela está iluminando a sua vida. Mas agora, se você vai querer andar por esse caminho, aí é só com você. Eu quero deixar essa palavra para você e depois nós vamos orar. Mas antes eu quero colocar isso. Essa música do Diante do Trono, ela diz assim: irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Só quem tem a palavra de Deus dando fruto no seu coração vai para qualquer lugar que o Senhor quiser. Vamos adorar o Senhor com essa música? Aleluia. Vamos lá? Não me deixa na mão não, radinho. Vamos lá. Glória a Deus. A tua luz, Deixa a luz de Deus acender você, seu coração. Nesta manhã, eu pude ver em meio à escuridão. Tua presença, tua fidelidade em graça e amor. levanta os seus filhos nesta manhã. Traz força ao que está batido. E prosseguirei. A tua luz Acendeu meu coração. em meio à escuridão. Tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levanta. É isso que a palavra de Deus faz com quem é terreno fértil. Ela levanta, ela te dá força para prosseguir. Aleluia. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E todas as que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Sempre tem consolo para mim, para você na palavra de Deus. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. A palavra de Deus, ela não quer apenas consolar teu coração, ela quer preencher o teu coração. Não seja aquele tipo de pessoa que busque a palavra de Deus apenas no momento de aflição. Nesse momento, ela vai preencher o teu coração, porque a palavra de Deus ela é viva. Mas Deus não quer trazer vida para você apenas quando você tem problema. Deus quer trazer vida para você todos os dias. Deus quer trazer vida para você naquele dia difícil. Deus quer trazer vida para você quando você tiver perdas. Deus quer trazer vida para você quando você estiver frustrado. Deus quer trazer vida para você quando você estiver triste. Deus quer trazer vida para você quando você estiver abatido. Ele quer trazer vida para você, Ele quer trazer alegria para você. Para isso, torne-se um terreno fértil, deixe a palavra de Deus penetrar, ouça e pratique o que a palavra de Deus diz. Seja como a palavra de Deus, sejam praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Eu quero orar por você. Querido Deus, quero colocar diante da Tua presença os meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Eu quero abençoá-los agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir, Senhor, tome-os na Tua presença. Tome-os na Tua presença. Que a Tua palavra encontre em mim, nos meus irmãos, um terreno fértil. Um terreno onde ela venha dar muitos frutos.
onde ela venha fazer com que esse cristão que está me ouvindo, esse meu irmão, essa minha irmã, seja cheio do teu Espírito Santo. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo cada um que está aqui. Toma-nos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo, Jesus. Tudo é para ti. Tudo é para ti, Jesus. Todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Oh Deus, toda glória, toda honra, toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Amém, Senhor. Honra, porque sem ti não estaria aqui. Aleluia. Amém. Querido, eu quero só relembrar você que amanhã, domingo, às 10 horas, nós temos nosso culto de celebração, que não é transmitido de forma online, é só presencial. E às 19 horas nós temos nosso culto presencial e online. Queridos, não deixe de fazer a sua reserva. Temos visto algumas pessoas, nós não temos como saber, mas a gente tem visto que muitas vezes a diferença entre aqueles que se inscreveram no culto está um pouco diferente daqueles que estão presentes. Sempre tem gente a mais. Nós entendemos que visitantes vêm, visitantes não vão dar nome, nem é necessário, né? Mas você precisa dar nome para que a gente não possa ter uma lotação além e assim a gente ser notificado por uma provável fiscalização que possa ter. Então eu quero, neste momento, assim, pedir para você, querido, se inscreva em qual culto você quer ir. É só ir lá, vai colocar o seu nome, a data do culto e só. Não tem mais nada que você tem que fazer, é muito simples, tá bom? O link está no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo, você posta aqui embaixo que alguém possa colocar para você. Um beijo carinhoso para vocês e até amanhã. Eu estarei amanhã no culto da noite e eu espero vocês que estarão lá para a gente se ver. Um forte abraço, fique com Deus.